Olá pessoal, eu sou a professora Marina. Na aula de hoje a gente vai ver matéria de conjuntos. E o que vai ter nessa aula? A gente vai falar sobre conjuntos, conceituar, subconjuntos, operações com conjuntos, conjuntos numéricos e de fazer exercícios. Isso vai acontecer, na verdade, no decorrer dos assuntos. Vamos lá. Conjuntos. Quais são os tópicos que a gente vai ver aqui? O que é conjunto, o que são elementos de conjunto, representação, como é que a gente representa conjuntos, relação de pertinências e tipos de conjuntos. Vamos começar. Primeiro, o que são conjuntos? Vamos pensar aí. Não dá pra gente conversar agora em tempo real, mas o que é conjunto? O que tu lembra quando tu pensa nisso? O que vem na tua mente, na tua cabeça? De conhecimentos que tu já teve. Veja alguma ideia de alguma coisa reunida, alguma coisa juntas. Faz sentido se for isso, se não for, aí a gente vai conceituar aqui. Então, conjuntos é a união, a reunião de itens, elementos, que a gente vai chamar de elementos mais pra frente, que estão ali porque eles pertencem, eles estão, como a gente pode dizer, eles estão ali por terem características em comum pré-determinadas antes para que eles estejam ali. Então, vamos pensar, por exemplo, se tu tá numa sala de aula, a gente consegue, dentro de uma sala de aula, fazer um conjunto das pessoas que estão ali naquela sala de aula naquele dia, que estudam naquela instituição, e é isso. Então a gente consegue saber quem é o conjunto. A gente poderia fazer outro tipo de conjunto, vamos pensar aí, que tipo de conjuntos que a gente pode fazer na vida? Conjunto dos carros, da cor branca, do bairro tal, da cidade tal. Ainda dá para restringir ainda mais, conjuntos dos carros amarelos, que é mais difícil, mas existe, né? Dos carros amarelos que estão na rua tal, do horário, de tal a tal, de tanto a tanto, por exemplo. Então tem como a gente criar vários tipos de conjuntos na vida, certo? E aí, para eles estarem dentro de um conjunto que a gente criou, a gente colocou uma condição, e aí sim, aqueles itens, que a gente vai chamar de elementos, eles vão estar lá dentro porque eles satisfazem essa condição. Ok? E serve para alguma coisa a gente criar conjuntos? Vamos ver aqui. Por exemplo, vamos ver alguns exemplos aqui. Conjunto de pessoas com mais de 65 anos. Olha que interessante. Esse conjunto pode ser interessante, importante, para serem definidas diversas estratégias de benefícios. Gratuidade no serviço público, por exemplo, com seus impactos econômicos correspondentes. Então, criando um conjunto, eu tenho uma média de tanto de pessoas, então eu tenho como criar uma estratégia e aí vai, tá? Conjunto de pessoas que possuem uma determinada faixa de rendimentos. Vamos supor que existe uma empresa de marketing e a galera do marketing precisa saber, naquela região, vamos supor que seja de interesse para a campanha, qual é o conjunto de pessoas que tem determinada faixa de rendimento. Se é interessante, então, lançar um produto lá, esse produto que às vezes só atinge uma faixa de rendimento, vamos dizer assim, ok? Conjunto de contas a ser pagas mensalmente por uma empresa. É um conjunto que interessa os administradores, contadores e gestores, certo? Outro, conjunto médico de cada especialidade disponível no quadro de profissionais de um hospital. É um conjunto que interessa os gestores dos hospitais, para saber se vai ter profissionais suficientes para atender o conjunto de pessoas que vão ali determinado dia da semana. Talvez eles tenham estipulado um limite também, né? Isso aqui tô levantando aí uma questão, não sei. Como é que o serviço, o postinho funciona, por exemplo. O conjunto de rotas disponíveis para se transportar um determinado produto de uma fábrica ou depósito a um centro consumidor. Então, é um conjunto que interessa a profissionais de logística.
conjunto de opções para que determine, para que daí então seja tomada uma decisão, claro, mais estratégica, que envolva menos investimento em combustível, ok? Que são as rotas possíveis. Conjunto de processos que devem ser otimizados em uma empresa. Esse conjunto interessa diretamente os profissionais de processos gerenciais. E assim vai. Então, vendo como no dia a dia criar os conjuntos são interessantes e importantes para algumas tomadas de decisão de uma empresa, dependendo de qual conjunto, para algum determinado setor de uma empresa, da vida, eu como investidora, eu como pessoa física, e aí vai. Tem vários conjuntos que podem me auxiliar em várias tomadas de decisão, ok? Agora que a gente já viu o que é, o que são, a gente vai ver o que é elementos de conjunto, que eu já falei ali no começo. Os itens do conjunto, que no caso que a gente viu ali, por exemplo, pessoas com mais de 65 anos, né? Acho que foi esse exemplo. Então, as pessoas são os elementos. Que são os itens do conjunto, a gente vai chamar de elementos, tá bom? Essa é a nomenclatura dos itens dentro de um conjunto. A gente vai chamar sempre de elementos. Por exemplo, se a gente fizer o conjunto dos números pares de 1 a 5. Quais são os números pares de 1 a 5? O 2 e o 4. Então, o 2 e o 4 são os elementos desse conjunto que eu criei, certo? Que eu criei uma condição e, de acordo com a minha condição, quem tá lá dentro são o 2 e o 4. Então, o 2 e o 4 são os elementos do conjunto. Então, aí vai. Os elementos vai variar de acordo com a definição do conjunto que a gente der, ok? Por exemplo, ali, ó, time é um conjunto. Time é um conjunto maior. E cada jogador do time é um elemento. Outro exemplo, os alunos de uma sala formam um conjunto dos alunos da sala. O que são os elementos? São cada aluno dessa sala. Outro, José Silva, nascido no Brasil, é um elemento do conjunto dos brasileiros. Então, tem o conjunto dos brasileiros e o José Silva é um elemento, porque quem que são os brasileiros? São pessoas, certo? Então, o José Silva faz parte, porque ele nasceu no Brasil. O número 6 é um elemento do conjunto dos números positivos. Sim. Se eu fizer um conjunto de objetos, por exemplo, não sei, eu criei um conjunto que eu botei lá dentro um lápis tal, uma lapiseira tal, uma borracha tal, o lápis que eu botar lá dentro vão ser elementos também, ok? Vamos lá. Agora a gente vai ver como é que a gente representa conjuntos. A gente tem 3 formas de representar conjuntos. O que é representar? Seria escrever, ok? Um conjunto. E o que é escrever um conjunto? Nada mais do que a gente dar uma condição para os elementos que estão, para que a gente consiga enxergar quem são os elementos desse conjunto, certo? Então, o que é representar conjuntos? É a gente escrever quem são os elementos desse conjunto. Que formas a gente tem para escrever? Primeira forma é enumerando os elementos. Ali os exemplos, ó. O exemplo 1. Conjuntos cujos elementos são as vogais do alfabeto. Quem são as vogais do alfabeto? É um conjunto pré-determinado, isso a gente conhece. É o A, E, I, O, U. Então, a gente põe como? A gente põe entre chaves, ok? É a forma de representar os elementos. A gente põe os elementos com vírgula entre eles. O conjunto das vogais tem 5 elementos, esse conjunto. Faltou a vírgula aí depois do E, ó. Mas tem 5 elementos. Outro conjunto que é super conhecido é o conjunto das consoantes do alfabeto. Então ali o conjunto entre as chaves, ok? Isso indica que quem tá lá dentro é elemento. Beleza? Esse aqui tem bastante elementos, eu não vou contar aqui, mas ó, dá pra contar aí, é finito, né? Tem um número finito de elementos dentro desse conjunto. Ó, esse exercício pra gente fazer juntos. Represente o conjunto dos números pares maiores que 0 e menores que 15. Quem são os pares maiores que 0 e menores que 15? Vamos pensar no primeiro, maior que 0 que é par. O primeiro é o 2. Isso mesmo. E o menor, vamos só pegar o das pontas, tá bom? E os menores que 15. O último vai ser quem, então? O 14.
Então, entre eles vão ter os outros pares. Então, aqui, ó, resposta, a gente pode chamar de A esse conjunto. Então, a gente põe assim, A igual. Aí, entre chaves, a gente coloca os elementos lá dentro. Aqui vão ser números, porque falou o conjunto dos números pares. Certo? No lugar do A, poderia colocar uma outra letra maiúscula? Também a gente também indica por letra maiúscula? Poderia, tudo bem. Quem quiser também poderia escrever conjunto dos números pares maiores que 0 e menores que 15 é igual. Poderia também. Só que na matemática a gente faz o quê? A gente utiliza símbolos para representar. Né? A gente não faz que nem o português. O português é um texto, uma frase, certo? Muito bem escrita, proparoxítona, não sei o que, tal. Aqui na matemática a gente vai usar muitos símbolos. Então, ó, a gente botou o A para indicar conjunto, uma letra maiúscula, e as chaves para indicar que lá dentro são elementos. É assim que a gente vai falar aqui dentro do universo de conjuntos, certo? Que a gente está estudando. 2. Represente o conjunto C dos dias da semana que começam com a letra S. Quem que é o conjunto C, então? Olha, tá dando o nome do conjunto. Então, a gente bota C igual, abre chaves, segunda, sexta e sábado. Ok? 3. Represente o conjunto B, já deu uma letra pra gente, formado pelas letras do alfabeto entre as letras A e G. Então, não considera nem A nem G, tá bom? Então, são essas ali, ó. O conjunto B vai ser B, C, D, E, F. Tá? 4. Represente o conjunto dos números primos positivos. Quem que são os números primos? Lembram? São os números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo só. Vou dar um exemplo de um que não é, pra a gente chegar na conclusão do qual é. Um que não é primo. O 10 não é um número primo. Porque dá pra dividir por 1? Dá. Sempre vai dar, tá? E dá por dividir por ele mesmo? Sim, sempre vai dar. São as condições básicas. Mas dá pra dividir, por exemplo, por 2. 10 dividido por 2. Dá pra dividir por 5. E só, né? Isso. Então, já não é um número primo. Tá ok? O 1, por exemplo, é um número primo. O 3, o 5, o 2 é um número primo também. Então, ele quer os números primos positivos. Aí a gente chamou de conjunto P, aqui não tem problema de chamar de outra letra, igual. Abre chaves. Quem é o primeiro primo positivo? É o 2. 2, 3, 5, 7, vírgula, faltou vírgula aí depois do 7, e a gente coloca 3 pontinhos para indicar que esse conjunto ele não acaba, porque não tem como a gente escrever até o final mesmo. Então a gente representa até algumas unidades ali dele, escreve quem é, né? Até tal posição, e depois a gente põe vírgula, 3 pontinhos para indicar que é infinito, que continua. Ok, 2. A segunda forma de representar é através do diagrama de Venn. O que é o diagrama de Venn? É um desenho. É um desenho que agora, ao invés de eu botar entre chaves os elementos dentro, a gente vai fazer um desenho e vai colocar dentro desse desenho quem são os elementos. Por que isso? Porque isso vai nos facilitar mais pra frente a resolução de exercícios quando tiver na matéria de conjunto. Vocês vão entender por quê, tá bom? Parece que não faz sentido agora. E por que o desenho é esse também, né? Um círculo e tal. Uma circunferência, tá? Então, ó, diagrama de Venn é um desenho. É essa circunferência que a gente vai colocar lá dentro quem são os elementos do conjunto. Então, olha ali, os elementos do conjunto são representados por pontos interiores a uma região plana, limitada por uma linha fechada simples, isto é, uma linha que não se entrelaça. Pode ser uma coisa assim, certo? Mas ela não se entrelaça. Então, a gente desenha normalmente circunferência. Exemplo, conjunto das vogais do alfabeto. A gente já sabe quem são as vogais, A, E, I, O, U. Então, a gente coloca lá dentro, beleza? Outra forma de representar... tem exemplos aqui também, ó. Os dias da semana, que são os mesmos exemplos anteriores. E os números pares entre 0 e 15. Aí, a última forma de representar conjuntos é através de uma propriedade. Essa é a forma que eu mais gosto, porque é que exige um pouquinho mais, assim, de compreensão de símbolos matemáticos. E é através de uma propriedade, necessariamente.
Essa forma que a gente usa mais quando o conjunto é maior, normalmente, quando ele é mais refinado. Mas de que forma é? Olha aquele A ali, tal, A maiúsculo igual. Estão vendo que tá entre chaves, só que agora entre chaves não estão os elementos. Tá a propriedade, ou seja, tá a condição para os elementos estarem lá dentro. Então, nesse caso, os elementos eles não vêm escritos como A, E, I, O, U lá. Eles vêm escritos em forma de propriedades. Depois tu tem que chegar à conclusão de quem são. Ok? Como é que seria A, E, ou U em propriedade? A gente escreve assim, conjunto A, ou B, ou C, o que vocês quiserem, ou V de vogal, é igual. É igual, aí abre as chaves, X, aí estão vendo aquela barrinha ali? É tal que, significa tal que na matemática. Então, X tal que X é vogal do alfabeto brasileiro, por exemplo. Ok? E aí, então, a gente sabe que, então esse conjunto, se para estar lá dentro ele tem que ser vogal do alfabeto brasileiro, ele é A, I, O, U. Aí a gente pode escrever, se quiser, igual de novo, botar A, I, O, U, pra gente poder se organizar melhor para saber quem é esse conjunto. Ele não vai vir agora escrito, ele vai vir através de uma propriedade. Escrito assim, enumerado. Ok? Exemplos. Olha lá. Quem é esse conjunto ali que a gente pode chamar de, sei lá, qualquer coisa. Não veio ali uma letra maiúscula na frente. Mas a gente pode chamar de M, por exemplo. M igual X, como é que lê? X tal que X. Quem tá lá dentro? Qualquer número, qualquer coisa. X significa qualquer coisa. Tal que. Opa, tem uma condição. Não é só qualquer coisa. Qualquer coisa entraria qualquer objeto, qualquer coisa. Nós, animais, bactérias, fungos, caneta. Tudo entraria. Números, letras. Ixi. Só que ele fala, não, tem condição. Quem que é X ali? Tal que X é um estado da região sudeste do Brasil. Aí a gente vai responder isso aí pra gente mesmo, né? Quem são os elementos que estão lá dentro, então? Se a região do sudeste do Brasil é um estado, da região sudeste do Brasil, quem que é esse conjunto? Aí tá lá, a gente abre chave de novo e coloca quem são os elementos. É Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. Beleza? O conjunto B, quer dizer, item B, é o conjunto A, tal que, quem tá lá dentro do conjunto A é qualquer coisa, X, tal que, opa, tem condição, tal que X é país da Europa. Gente, agora os países da Europa, quem diz aí diz um aí. Então, o conjunto A, então, é formado por todos os países da Europa. Se a gente quisesse escrever, a gente poderia botar A igual, abre chaves, bota todos os países da Europa lá dentro. E fecha, né? Porque é finito, acaba, embora tenha vários, uma hora acaba, não é infinito. E o último, item C, é o conjunto B. Quem está lá dentro do conjunto B? X, opa, qualquer coisa, não. Tal que X é mamífero. Agora que não acaba, né? Então, o conjunto B é formado por todos os mamíferos. A gente pode elencar os mamíferos, mas é muito mamífero aí. Ok? Beleza, agora a relação de pertinência. O que é isso? O que a gente analisa quando a gente analisa conjunto? A gente analisa uma condição para algo estar dentro do conjunto. Quem que é algo que está ali? É um elemento que a gente viu. E aí, o que a gente pode fazer de relação, então? De perguntar o que faz sentido aí nesse conteúdo até então. É eu perguntar, esse elemento, ele está dentro do conjunto? Ou esse elemento não está dentro do conjunto? Para a gente responder isso, a gente tem que olhar a condição de algo estar dentro do conjunto. Por exemplo, o conjunto tem que estar as vogais do alfabeto. Então, se eu pergunto se o B está lá dentro, e a condição de estar lá dentro são as vogais do alfabeto, o B não está lá dentro. Mas o A está dentro desse conjunto que tem essa condição, o A está. Então, a gente vai usar esses símbolos de pertinência para indicar tal elemento está lá dentro ou tal elemento não está lá dentro. Ok? Aí é esse símbolozinho, primeiro aqui que aparece, e ele com um traço dizendo que não pertence. Então, um significa pertence e outro não pertence, ok? Então, a gente trabalha com símbolos na matemática. Então, ao invés de escrever pertence, por exemplo, A pertence ao conjunto F.
B não pertence ao conjunto F. A gente vai usar o que então? Esses símbolos para não escrever essa frase toda. Aí, ok, vamos ver aqui. Ó. Exemplo. Considere o conjunto A, que quem está dentro do conjunto A? O 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Tem uma condição para estar lá, beleza, mas ele já deu os elementos quais são. Nem preciso me preocupar. Agora ele pede para a gente assinalar a incorreta. O elemento 2 pertence a A? Ele está perguntando. Ele está lá dentro do conjunto A? Tá, né? Então tá verdadeira. O elemento 3 não pertence a A? Verdadeira, porque ele não tá lá dentro. O 6,1 não pertence a A? Verdadeira, ele não tá lá dentro. 6,1, só o 6. E o 8,7 pertence a A? Falso, 8,7 não tá lá. Então, a alternativa incorreta é essa aqui. Beleza? Qualquer coisa vão parando e se respondendo durante o vídeo, para ajudar vocês. Agora a gente vai ver o último tópico de conjuntos, que é dessa parte aqui da aula, que é tipos de conjuntos. Bem tranquilo. Primeira coisa é o conjunto unitário. O que significa isso aí mesmo? Unitário vem de um. Então, o que é um conjunto unitário? Primeiro, deixa eu falar para vocês o que é tipos. Tipos é só uma forma de dar uma nomenclatura, ok? Para um conjunto. Por exemplo, homem, mulher. E dentro disso ainda tem várias ramificações, né? Mas deixa eu pensar outra coisa em relação a nomes. Tem pessoas. Dentro de pessoas, tem vários tipos de pessoas. E essa é a ideia. Dentro da matéria conjuntos, existem tipos de conjuntos, certo? E aí, como é que a gente vai saber que tipo de conjunto é? Através dos elementos, que é o que a gente viu até agora. Vamos ver. O que é conjunto unitário? Então, é um nome que a gente vai dar para um conjunto. Nome para ele. É quem só tem um elemento. É um conjunto que só tem um elemento. Aí, um exemplo ali, ó. O conjunto C, com o elemento 5. E o conjunto A, quem está dentro do conjunto A? É qualquer coisa, X, só que não é qualquer coisa, tal que X é a estrela do sistema solar. E aí é o Sol. Então, é um elemento unitário, só o Sol que está ali dentro. Inventem um conjunto aí que é conjunto unitário. Dá uma pensadinha. Se vocês inventam um aí. 5, 4, 3, 2, 1. Alguém inventou um aí? Vou dar um exemplo aqui de um conjunto unitário que eu pensei agora, não é muito mirabolante, porque eu me inspirei aqui nesses 5 que eu olhei aqui. Por exemplo, os números pares. Quem está dentro desse conjunto, vou chamar de B, tá? X, tal que X é par. Opa, par é infinito, né? Mas está entre 3 e 5. Entre 3 e 5 só tem o 4. Então, é um conjunto unitário. Eu criei um conjunto unitário, criei uma condição para que só tivesse um elemento, por exemplo, só para dar exemplo para vocês. Vocês podem inventar vários exemplos. Tá? Conjunto vazio. O que é conjunto vazio? É um conjunto que não possui nenhum elemento. Vamos pensar também, crie uma condição aí para um conjunto vazio. Criaram? Vocês inventarem uma condição para um conjunto vazio? Vou pensar num aqui. Vamos pensar também agora um conjunto vazio. Por exemplo, o conjunto, eu estou numa salinha aqui. É o conjunto dos animais pertencente à salinha tal, de tal lugar que eu estou, tal, que é essa sala. O conjunto dos animais aqui não tem animal. Animal, se bem que o ser humano é um réptil, por exemplo. Um réptil, um animal pertencente a essa sala, não tem. Então, seria esse conjunto aí que eu inventei, que eu chamei de conjunto F, por exemplo, é um conjunto vazio. Tá bom? Tem alguns exemplos ali, ó. O conjunto D é qualquer coisa, tal que não é mais qualquer coisa.
essa coisa é número, opa, números são infinitos, mas tem outra condição. E essa coisa, esse número, agora não é mais coisa, é número. Esse número vezes zero é 5. Qual é o número que vezes zero é 5? 2 vezes 0 é 0. Sei lá, menos 10 vezes 0 é 0. Qual é o número que vezes 5 vezes 0 é 0? Não existe número que vezes 0 dê 5. Por quê? Porque qualquer número vezes 0 é 0. Então, foi criada uma condição, ou esse conjunto D veio dessa forma e ele é vazio, não tem elemento lá dentro. Outra coisa, x, qualquer coisa, tal que x é computador, já não é qualquer coisa, não é qualquer coisa, é computador sem memória. Não existe, que eu conheço, ok? Outra coisa, x, tal que x é número ímpar, múltiplo de 4. Olha só, ímpar e múltiplo de 4. Múltiplo de 4 é quem tá na tabuada do 4. Certo? Aí tá a condição ali, 4 vezes qualquer número vai resultar no número par, então não existe. Tá ok? Como é que a gente representa o conjunto vazio? Tá escrito ali, ó. A gente representa de duas formas. Com duas chaves sem nada dentro. Lembra que a gente colocava os elementos entre as chaves? Então, quando a gente bota chaves e nada dentro, significa vazio. Ou aquele símbolo ali, que é uma bolinha e um traço no meio. Ok? Conjunto finito. Isso significa que o conjunto acaba, simplesmente isso. Ok? Por exemplo, ali, ó, é o conjunto B, 1, 2, 3, 4. O conjunto D, X, não é qualquer coisa, porque X é brasileiro. Brasileiro é muito povo, mas acaba, certo? Sempre tem um nascendo aí, mas não é finito, não é infinito. E esse outro conjunto ali, X é jogador da Seleção Brasileira de Natação, por exemplo, é um conjunto finito. E agora vem um conjunto infinito. Um conjunto infinito é que ele não acaba. Qual é um conjunto que não acaba? Eu posso inventar também. A gente vai ver esse aqui, os naturais, que é um conjunto infinito, mas já vamos chegar lá. Ou aquele conjunto A ali, ó. A tal que X é natural e X é par. Os números pares são infinitos, certo? Então, a gente põe vírgula e 3 pontinhos. Então, o conjunto infinito vai ter essa característica dos 3 pontinhos. Conjuntos iguais, prestem bem atenção nisso. Para dois conjuntos serem iguais, o que eles têm que ter iguais? Se a gente está vendo conjuntos e elementos. Que é isso, né? Conjuntos têm elementos. Não consigo ver a resposta de vocês, mas para dois conjuntos serem iguais, o que tem que acontecer? Os elementos de um têm que ser exatamente os mesmos elementos do outro. Ok? É isso que caracteriza dois conjuntos iguais. Por exemplo, ali, ó, acompanhe ali, ó. Considere os conjuntos A e B assim definidos. A é o conjunto das letras arte, conjunto das letras, tá? E B é o conjunto das letras reta. Aí, então, A é A, R, T, E, e B é R, E, T, A. Esses conjuntos, eles são iguais, porque eles têm o mesmo elemento, não importa a ordem. Não importa a ordem dos elementos. Se tu tem um conjunto A, que é 1, 2, 3, e o conjunto B, que é 3, 1, 2, esses conjuntos eles são iguais, porque a ordem não vai importar. Se a gente for fazer o desenho da bolinha, né? Cada um não desenha de um jeito, o 1 ali, o 2 lá em cima, o 3 lá embaixo. A gente desenha um aqui, o 3 lá em cima, o 2 ali mais em cima. Então, a definição é todos os dois conjuntos possuem os mesmos elementos. Conjuntos diferentes, então, é que tem algum elemento que não é igual. Eles não são... Diferentes é que eles não são iguais. Ok? Significa que vai ter algum elemento que tem um que não tem outro. O conjunto universo, que é o último tipo aqui, o que ele quer dizer isso aqui, ó? O universo quer dizer o universo de números que eu vou trabalhar. Por exemplo, assim, quais são os números maiores que 2 pertencente ao conjunto tal?
É que eu já vou falar dos naturais, aí não dá. Deixa eu ver aqui se tem alguma... Não tem. Eu não queria falar dos naturais pra vocês. Por exemplo, se eu falar assim, ó, quem são os alunos... Os alunos. Vocês vão falar, ai meu Deus, os alunos, tá meio... Parece que tá sem informação, né? O conjunto dos alunos. Falta informação. Aí se eu falar pra vocês assim, considerando o universo dos alunos de tal faculdade, em tal semestre, de tal curso e de tal turno ainda. Eu tô dando um universo para vocês me darem a resposta. E é isso que é conjunto universo. É relativo, porque a resposta vai depender do universo que eu te der. Se eu falar para vocês assim, quem é o conjunto dos universitários? Eles falam assim, ixi, esse conjunto é grande. Porque se eu falei só dos universitários, a gente vai ter que considerar do mundo inteiro. Se existir vida em outro planeta, também. Agora, se eu falar pra vocês, quem são o conjunto dos universitários? Com uma idade maior que sei lá, que 40 anos. Já estão vendo que continua sendo o universo do mundo inteiro, só que agora está um pouquinho mais restringido, são maiores que 40 anos. Já vai dar um conjunto menor, acredito eu. Sim, vai dar, porque tem gente de menor de 40 anos que estuda. Certeza, né? Agora, se eu falar restringir esse universo ainda mais, quem são o conjunto dos universitários de tal faculdade, de tal turno, de tal curso, entende como vai reduzindo, por exemplo? Então, a resposta vai depender do universo que for considerado. É isso que ele quer dizer aqui, tá bom? Fica a dica, fica ligado. Ó, aqui, por exemplo, quais são os números menores que 5? Eita, tem infinitos menores que 5. Infinitos. Só que se eu te pedir assim, menores que 5, pertencente ao conjunto dos naturais, que é um universo que a gente vai ver depois, já muda a resposta. Vão ser só alguns. Se eu te pedir quem são os números menores que 5, pertencente ao conjunto dos números inteiros, que é outro conjunto definido, já muda a resposta. Então, assim vai. O conjunto das cidades. Ixi, esse exemplo que eu dei, né? Cidades aonde? Cidades, se tá assim, na verdade, tá? O conjunto das cidades tem que considerar o conjunto das cidades do mundo inteiro. O mundo, na verdade, não é um mundo, né? É o universo inteiro. Eu não te restringi ao planeta Terra, mas não, a gente não sabe que tem vida em outros lugares, né? E que tem cidades em outros planetas, mas senão teria que considerar também. Quantas pessoas têm cabelo preto? Ixi, cabelo preto no universo, né? Porque eu não te restringi. Esse é o nosso universo. No universo que eu digo sideral. Mas eu digo a questão do universo aqui. O nosso universo aqui em relação ao conjunto, não? O universo espaço sideral. É muito grande. Agora, se eu falar assim, quantas pessoas têm cabelo preto em Florianópolis? Na Bahia? Em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, em Mato Grosso do Sul, numa cidadezinha interior, sei lá, entendeu? Então já muda. E cabelo preto de nascença também teria que falar, porque cabelo preto o quê? Pintado. Então tudo isso tem que... o universo vai mudando. Agora vamos entrar no que é subconjunto. Então o conjunto ficou legal, a gente viu tudo aí. Qualquer dúvida vocês podem escrever aqui embaixo. Agora vamos lá. Subconjunto. O que são subconjunto? Alguém lembra? Operações a gente vai ver no outro tópico, tá? Ficou aqui errado. O que são? Ai. Subconjuntos. Quando a gente tem item, subitem, é o quê? É alguma coisa que está dentro de algo, né? Quando a gente tem item e subitem, esse subitem ele está dentro de um tópico maior. É a mesma ideia aqui, conjunto, subconjunto. Então, subconjunto, o que é? Queria compartilhar que vocês me respondessem. O que é? É legal quando eu dou aula também, a gente conversa muito na sala, né? Então tem bastante esses feedbacks. Mas o que é um subconjunto? Quando eu tenho um conjunto também, que nem item e subitem. Subitem é um item também. Mas é um item dentro de algo maior, que é o item. Então a mesma coisa, subconjunto é um conjunto, só que é um conjunto dentro de um conjunto. Ok?
Então, se a gente fosse... Deixa eu ver se tá aqui desenhado. Tá ali desenhado. Então, se a gente fosse desenhar, eu queria que vocês vissem ali, ó. O conjunto B, estão vendo o conjunto B desenhado com o azul mais clarinho? Agora pode confundir o azul pra vocês, mas o B, que é o maior ali, é o conjunto B, ok? O A, o conjunto A, que também é um conjunto, tá vendo? Ele é um subconjunto do conjunto B. Como se fosse um subitem do conjunto B. Ele tem que estar dentro de B. O subconjunto, ele está dentro de alguém. Senão, ele seria chamado de conjunto também, não subconjunto. Ok? Então, qual é a definição para alguém ser subconjunto de alguém? Por exemplo, aqui o A, ser subconjunto do B. A gente não fala em elementos, quando a gente fala subconjunto, em conjuntos. Isso quer dizer que todo elemento do A está dentro do B. Isso que é um subconjunto. Todo elemento do A está em B. Porque ele está lá dentro, então é isso que vai acontecer, ok? Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Não, eu vou desenhar para vocês aqui. Vou mostrar aqui no... Vamos ver se vocês vão conseguir enxergar legal. Eu vou criar aqui o B. Vou criar o A aqui. Sei lá, vou inventar uns números aqui. O 3, o 6, aqui vai ter o 8, o 2, o 4 e o 5. Por exemplo, aqui. Se vocês conseguem enxergar. O conjunto B e o conjunto A. Vocês estão vendo que os elementos que estão no conjunto A, eles, na verdade, se a gente tirar o A, porque o A eu reuni... Esses 1, 3 e 6 aqui, eu criei alguma condição e criei um subconjunto dentro do maior. Que nem, por exemplo, uma sala de aula. Uma sala de aula da universidade tal, né? A gente restringe e aí chega naquela sala de aula. Então, eu tenho uma sala de aula com os alunos lá. Lá dentro dessa sala de aula, que os elementos são as pessoas, tem como a gente criar um subconjunto das mulheres, por exemplo. E essas mulheres, elas estão no conjunto maior. Então, é a mesma ideia aqui, ó. Foi criado algum subconjunto aqui, que é o 1, quem que tá lá dentro? Que é o A, que é o 1, 3 e 6. E esse A, ele tá todo dentro do B. Então, ó, o 1, 3 e 6, o 1 é elemento do B, o 3 é elemento do B e o 6 é elemento do B. Só que o 2 não é elemento do A, estão vendo? O 5 não é do A, é do B. Beleza? Vamos lá. E quando a gente fala em subconjunto para subconjunto, conjunto com conjunto, a gente vai usar o símbolo contido. Lá, quando a gente viu elemento com conjunto, a gente viu que a simbologia que a gente ia usar para indicar que alguma coisa está dentro ou fora do conjunto era o pertence, quando é elemento e conjunto. Aqui, quando a gente tem conjunto com conjunto, a gente vai perguntar. O que a gente pode perguntar aqui, ó, desse desenho? O conjunto A, ele está dentro do conjunto B? Aí pode me falar se é verdade ou não. Aqui é verdade, o conjunto A está dentro do conjunto B. Agora eu posso perguntar, o conjunto B está dentro do conjunto A? Não, não está dentro. Então, ao invés de falar isso em frase, escrever isso, né, no texto, lá, conjunto A está dentro do conjunto B. O conjunto B não está dentro do conjunto A, a gente vai usar esse símbolo ali, ó, que vocês estão vendo, ó. A com esse Czinho virado. Ou para esse ou para esse lado, estão vendo? Ó, leia ali comigo, ó. A está contido em B. Lê-se. A está contido em B. Então, a gente vai usar esse símbolo para indicar ou tá contido ou não tá contido, certo? Ou contém, não contém, tanto faz o lado. Mas é esse símbolo para fazer relação com subconjunto, quer dizer, com conjuntos. Tá bom? Então, é isso. Então, a gente pode usar, assim como pertence e não pertence, aqui pode ser contido e não contido, ok? Com tracinho. Então, vamos lá, ó. O A, aqui é para exemplos. Se eles não tivessem contido, no nosso exemplo ele tá, né? Mas aqui se não tivesse, a gente representaria um Czinho com um traço, ok? Aí ele deu um exemplo, ó. O conjunto A, B e C não está contido em A, B e D. Realmente, porque para ele estar contido, eles têm que estar dentro, né?
ok? E A, B e D, para ele estar lá dentro, ele tinha que ter só ou A, ou só B, ou A e B, ou A e D, ou D e B, ou o próprio ABD, mas não um diferente ali que é o C. Exemplo de subconjunto que admite A contido em B. Vamos ver esse aqui. Vamos ver aqui. Isso aqui é para vocês, na verdade. Para vocês darem exemplos, pensarem aí em exemplos de subconjuntos que admitem A não estar contido em B. Vamos pensar num conjunto aí que não está contido em B. Um conjunto não está contido em outro, na verdade, né? Vamos pensar. Como é que a gente poderia pensar? E agora? Agora eu tô conseguindo pensar em um aqui, vamos ver. Um conjunto de alunos, vou pensar nesse universo. Pode ser, ó. Se eu fizer o conjunto de alunos de uma instituição, uma faculdade, no caso, uma universidade. Conjunto de alunos. E fizer um conjunto dos professores, por exemplo, o conjunto dos professores não vai estar dentro do conjunto dos alunos, certo? Não vai estar dentro. Agora, agora vamos pegar uma que pertence, que quer dizer, pertence a elemento conjunto. Se a gente pensar agora em contido, está dentro. Vou dar um exemplo agora. Se a gente pegar a universidade, as pessoas que compõem uma universidade, ok? Pessoas que compõem universidade. Pô, o conjunto é grande, hein? Tem gente lá dentro. Aluno, professor, servidor, e assim vai. Ok? Se eu pegar o conjunto dos professores, ele vai estar contido nesse conjunto que são as pessoas que compõem a universidade? Os professores dessa universidade, né? Sim. Então, esse conjunto dos professores está contido nesse maior. Então, é isso. É contido, não contido. Com tracinho para indicar que não tá. Contém, não contém, tá? Duas propriedades que vocês têm que saber aqui, galera. Que é o conjunto vazio. Ele vai estar contido em qualquer conjunto. Essa é uma propriedade. Que nem, por exemplo, 2 vezes 0 é 0. Todo número vezes 0 é 0. Outra propriedade na matemática. Todo número elevado a 1. Não, esse não. Todo número elevado a 0 é 1. Certo? E assim vai. Então, são definições. Isso aqui também é uma propriedade que o vazio vai estar contido dentro de qualquer conjunto. E um conjunto, ele vai estar contido nele próprio também. É verdade isso? Se a gente pegar um conjunto grande, a gente não consegue fazer vários subconjuntos dentro? E a gente pode criar um subconjunto dele mesmo também. Isso é verdade. Beleza? Agora a gente vai entrar no penúltimo conteúdo, que é operações de conjunto. Pensa aí, lembram de operação? Quando a gente está trabalhando lá no colégio, a gente estuda o quê? Operação mais, menos, multiplicação, divisão. Aqui a gente vai ver algumas dessas operações entre conjuntos, ok? Quais operações que a gente vai ver? A gente vai ver o menos, que é a diferença. A gente vai ver a união. O que é isso? Bem tranquilo. E a gente vai ver a interseção. O que é isso? Eu acho que vocês meio que lembram, né? Lembram, agora a gente vai só relembrar. Então, vamos ver um por um. Primeiro vamos começar com a interseção. Interseção entre conjuntos. O que é? O que é essa interseção? Ela vai ser uma resposta, certo? Quando a gente tem assim, ó, 5 menos 4, não é 1? Essa operação, que é subtração, que é o menos, certo? Ela vai te dar uma resposta, que aqui vai ser que nesse exemplo é o número 1. É a mesma coisa aqui. A gente vai ter dois conjuntos, e a gente vai fazer uma operação ali, e vai ter uma resposta em conjuntos também. Então, a gente vai ver que operação que é essa que a gente vai ver aqui agora, interseção. O que essa operação vai fazer entre esses dois conjuntos? Não vão ser números, né? Que nem o exemplo ali que eu dei de 5 menos 4. Ela vai pegar o que os dois conjuntos têm em comum. É isso, interseção é o que eles têm em comum.
É isso aí, tá? É tudo que tem um e tem outro ao mesmo tempo. Aí tem o desenho ali embaixo, que é bem legal pra analisar, ó. Essas bolinhas ali são situações, certo? O conjunto A, um conjunto B, a gente então botou elementos ali, mas só pra mostrar em desenho o que seria a interseção. Olha que legal. Tem A e B no primeiro ali. A situação onde eles têm coisa em comum, aquela areazinha azul é o que tem em comum. A outra situação, onde eu desenho eles separados, é que não tem nada em comum. Então, a interseção daria vazia, certo? E no último caso, é um exemplo onde um conjunto está dentro do outro e a interseção vai ser o próprio conjunto que está dentro, claro, que é o que tem em comum. Beleza? Vamos ver aqui exemplos, ó. No exemplo A ali, o A é o conjunto 2, 3, 5, 6 e 8, o B é 3, 5, 8, 9. O que tem em comum entre os dois? Vai dar, a gente está fazendo operação entre conjuntos, então o resultado vai dar um outro conjunto. Mas o que é esse conjunto aqui? São os elementos que tem em comum entre esses dois. Quem que tem em comum aqui? O 2, o 3 e o 5, beleza? E o 8. Então vamos guardar aí o que a gente respondeu. 2, 3, 5 e 8. A letra B, o que tem em conjunto entre A e B? O 3 e o 5. Então, tem o 3 e o 5, que é o próprio A, certo? Nesse caso, o A tá dentro de B, ó. Se a gente fosse desenhar ali as duas circunferências, tá? Letra B, letra C. O 2, o 5, o 2, 3, 5 com o conjunto 4 e 6. Tem alguma coisa em comum? Nada, é vazio. Olha só as respostas. Foi isso que a gente viu. Opa, 2 eu respondi errado aqui, eu botei o 2 na resposta. Não, o 2 não tá no conjunto interseção, né? O 2 só tem no A. Beleza? Olha só, isso aqui é só um exemplo de uma situação onde a gente tem 3 conjuntos considerando aqui e aquela área ali mais escura, ela representa a interseção. Só pra mostrar pra vocês, tá bom? União. União, o que significa? Ah, gente, uma coisa que faltou é o símbolo. Como é que a gente fala assim, a operação que a gente vai fazer entre os dois conjuntos? Interseção, a gente não vai escrever interseção, a gente vai desenhar esse símbolo, que significa isso. Então, vocês têm que saber o que esse símbolo significa. A mesma coisa para união. União, o símbolo que dá a operação é um U para cima, de U mesmo. Ok? Então, o que é união de dois conjuntos? União é a reunião de todos os elementos. Vai toda a galera para lá. O resultado vai ser todos os elementos que estão em A e que estão em B. Então, olha ali embaixo os desenhos. Os desenhos estão ali em vermelho, estão vendo que está pintado tudo? Porque vai tudo. Vamos ver uns exemplos aqui. Eu vou escrever as respostas aqui, depois a gente compara, porque ele sai junto aqui as respostas. Ó, tem o conjunto A e o B. O que vai ser A união B? Tá vendo ali o símbolo, união? Vai ser também um conjunto, que a gente está fazendo operações em conjunto, vai resultar num conjunto. Mas aqui não é o que tem em comum, é todo mundo. Então, o que tem lá? Tem o 2, o 3, o 5, o 6, o 8 e o 9. A gente não vai repetir elementos, não vai botar 2 vezes o 3, ok? A gente vai botar o 3 uma vez, o 5 uma vez e o 8 uma vez. Então, a união ficou o 2, o 3, o conjunto, abre chaves, 2 elementos, né? 2, 3, 5, 6, 8 e 9. Vamos guardar aí. Item B, o conjunto A é aquele ali e o B é aquele ali. Ele quer a união. A união é todo mundo. Então, é o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Letra C. A união B vai ser o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Vamos ver? Ó. Ok? Qualquer coisa, vão parando aí a gravação para vocês acompanharem. Né? Vão pausando. Aqui também é um exemplo do diagrama, considerando 3 conjuntos, é só um exemplo para vocês verem que a área pintada vai ser tudo, porque a união vai ser tudo. Agora, diferença. Diferença entre conjuntos é a mesma ideia, mesmo raciocínio, de quando tem diferença entre números também. Por exemplo, se vocês diferença, o símbolo é o menos mesmo. Agora vamos pensar. Se tu tem assim, ó, 5 menos 4. 5 menos 4 é 1.
Agora, se a gente faz 4 menos 5, dá menos 1. O que acontece? Na diferença, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a resposta vai mudar dependendo do número que está na frente. 5 menos 4 é 1 e 4 menos 5 é menos 1. Então, a gente vai ter que só prestar bem atenção nisso, mas a ideia de menos é a mesma coisa de continha. O que é menos entre conjuntos? É pegar o conjunto todo, pegar o primeiro e tirar o que tem em comum, tirar o outro. Tirar. Se acaso eles têm coisa em comum entre os dois, tira o que tem em comum, que vai tirar o outro, ok? Então, olha ali esse exemplo ali do primeiro ali, ó, da área pintada. É A menos B. Então, é A, pinta todo A. Só que a gente vai tirar o B. Só que nesse caso, por acaso, o B tem coisa em comum com A. Mas o B vai sair. Então, se a gente apagar o B, vai apagar uma parte do A. E a resposta vai ser só aquela área ali amarela. Tá ok? No segundo caso ali, que tem duas bolinhas que não se encontram. É A menos B. Então, a gente pinta todo A e tira o B. Só que nesse caso, ele não tem nada em comum com o B. O A não tem. Então, o resultado vai dar o próprio A. Ali, o segundo caso, é A menos B. Pinta todo o A. Tira o B. Vai tirar o B, passar uma borrachinha no B? Só que o B tá dentro do A. Paciência, vai tirar coisa do A também, mas tudo bem. A ideia é que tem que tirar o B, tá? Vamos fazer esse aqui, ó. A e B. Vamos lá. A e B. A menos B primeiro. É quem considera o A aqui como maior. Então, é A. A menos B, a gente vai considerar o conjunto A e vai tirar quem é B ali, beleza? Então, se a gente vai tirar o B, a gente vai tirar o 3, o 5, o 8 e o 9, se tiverem no A. Mas se não tiver, aí tudo bem, mas se tiver, a gente vai ter que tirar. Então, se o A é 2, 3, 5, 6 e 9, a gente vai ter que tirar o 3, o 5 e o 8. Se a gente tirar o 3, o 5 e o 8, quem que sobra? O 2 e o 6. Então, A menos B é 2 e 6. É isso? É isso, né? Isso. E agora B menos A. Agora a gente vai considerar o B, o nosso universo aqui. O B é que vamos contar com ele. A gente vai pegar o B e tirar o A. Agora vamos ver. O B é 3, 5, 8, 9. A gente tem que tirar, se tiver o 2, o 3, o 5, o 6 e o 8. Quem que a gente vai ter que tirar então? O 3, o 5 e o 8. Então vai sobrar só o 9. Beleza? Vamos guardar as respostas, olha ali. Vamos ver rapidinho ali, ó. Tá vendo? 2, 6 e 9? Agora vamos ver o item B. O A é 3 e 5, B tá. A menos B. A gente vai considerar o A. O A tá na frente, é A menos B. Então, é 3 e 5. E aí, a gente vai tirar o B. Então, a gente vai ter que tirar o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, caso esteja em A. Mas quem está em A do B é o 3. Então, a gente tem que tirar o 3. Isso vai sobrar só quem? O 5, tá? O outro caso, a gente vai fazer B menos A. Então, hoje, nosso universo está no B. Considera o B. E a gente vai ter que tirar quem, então? Se tiver em comum lá no B, o 3 e o 5. E tem 3 e 5, então, na verdade, vai sobrar quem? O 2, o 4 e o 6. Ó. A menos B dá vazio? A menos B dá vazio, gente. Falei errado pelo que eu anotei aqui. Eu anotei que era 5, né? Isso, A menos B é vazio. Porque a gente... Isso eu fiz... Equivoquei-me. Fiz errado aqui, ó. A menos B. Se A é 3 e 5, e eu tenho que tirar o 2, 3, 4, 5 e 6, eu vou tirar tudo, né, do A. Certo? Então, A menos B vai dar vazio. Beleza. E o último caso, A menos B. Vai sobrar o próprio A nesse caso, né? E B menos A vai sobrar o próprio B. Né? Não tem nada em comum. Qualquer coisa, vamos pausando a tela. Exercício resolvido. Esse eu vou fazer com vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Tá, eu vou fazer esse com vocês, beleza? Fala o seguinte. Num colégio de 100 alunos, agora a gente vai para
A gente estudou, conceitou conjunto, conceitou subconjunto, a gente viu tipos de conjunto, viu o que é elemento, a gente viu questão de pertinência ou se o conjunto contém outro ou não. E o que a gente acabou de ver? As operações. Agora a gente vai resolver questões usando tudo que a gente aprendeu de conjuntos, ok? E vai dar, olhem que legal. Vamos lá. Num colégio de 100 alunos, 80 gostam de sorvete de chocolate, 70 gostam de sorvete de creme e 60 gostam dos dois sabores. Quantos não gostam de nenhum dos sabores? Pode confundir um pouquinho, porque a gente tem um universo de 100. Só que nesse universo de 100, não tinha só a opção sorvete de chocolate e sorvete de creme. Tinha a opção chocolate, creme e os dois. Então teve gente que respondeu os dois. E aí a gente pode contar essas pessoas duas vezes. Vai passar de 100, né? Se tu fizer 80 mais 70 mais 60, passa de 100. E tem 100 alunos que foram entrevistados. Então, a matéria de conjuntos vai nos auxiliar a isso, a fazer essa resolução de exercício. Por quê? Vocês estão vendo que a gente tem 100 alunos, que é o total, beleza. Mas a gente está contando com o universo de gostam de sorvete de chocolate, gostam de sorvete de creme e gostam dos dois sabores. Então, a gente poderia, se a gente quiser e fizer sentido, resolver essa questão por conjuntos. Como? Por exemplo, como ele está falando no exercício que tem gente que gosta dos dois sabores, eu posso botar assim, ó, eu vou escrever aqui e já mostro pra vocês. Sorvete de creme, o outro é sorvete de... Opa, esse aqui é chocolate. Chocolate, creme, tanto faz, eu quis seguir a sequência aqui, tá? Então, a gente consegue fazer assim, ó. Como ele falou que tem gente que gosta dos dois sabores, a gente consegue desenhar esses conjuntos assim. Porque tem coisa em comum aí na resposta. Então, eu vou colocar os números dentro, que vai ser quantidade, nesse caso, de pessoas, dentro desse desenho que eu fiz. Vamos começar sempre pelo que tem em comum. Então, 60 pessoas gostam dos dois sabores. Então, eu vou botar aqui, ó, 60 aqui nesse meio, para indicar que 60 pessoas gostam dos dois sabores. Agora, eles falam, isso tudo aqui é chocolate, Eita, lá estou escrevendo tudo errado. Isso aqui que tá dando. Ó, mas isso tudo aqui representa chocolate, tá vendo? Pessoas que gostam de chocolate. E ele falou que 80 responderam que gostam de chocolate. Então, olhem só, se a gente fosse tirar o circunferência de creme, vocês concordam que aqui dentro, ó, tem que ter 80? Porque 80 gostam de sorvete de chocolate. Só que aqui já tá desenhado 60. Então, se ao todo é 80 pessoas que gostam de chocolate, a gente vai precisar escrever 20 pessoas ali. Então, vai ficar assim, ó. Ó. Tô vendo que faz sentido? 80 gostam de chocolate, tá certo? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com o de creme. Aqui é o de creme. E são 60 que gostam de creme. Ah, não, desculpa, 70 que gostam de sorvete de creme, ó. Estão vendo o de creme ali agora, ó? Tem o de creme ali. Só que a gente já desenhou 60 ali no de creme. Aqui, ó. Então, a gente vai desenhar, vai precisar botar mais 10 alunos, porque 70 gostam de creme. Então, a gente vai colocar aqui mais 10 alunos para fechar os 70. Olhem bem. Vejam se isso faz sentido, se vocês desenharem igual. Agora sim, a gente usou a ideia de conjuntos porque tinham coisas em comum e vai nos auxiliar a fazer esse exercício. Para responder o que ele quer, que é quantos não gostam de nenhum dos dois sabores, a gente vai somar essas pessoas que estão aqui, que vai dar 20 mais 60 mais 10, 90. Então, 90 pessoas, deixa eu botar aqui, então, ao todo,
90 pessoas responderam ou que gostam dos dois, ou que gostam de um ou só outro. Por exemplo, aqui ó, a galera que gosta só de chocolate, não gosta dos dois. Aqui a galera que gosta só de creme. Tá vendo? Mas é alguém que respondeu aí que gosta de algum deles aí. Sorvete de creme, ou chocolate, ou os dois ao mesmo tempo. Então 90 responderam isso. E o exercício pergunta quantos não gostam de nenhum dos dois. A gente não tem que, no colégio tem 100 alunos, então a gente faz 100 menos 90, que vai resultar em 10 pessoas. Não vendo como essa matéria nos auxiliou a fazer o exercício? Vamos fazer o outro? Ó, o outro, ele fala, vamos ver aqui, ó. Em um curso de idiomas, foi feita uma pesquisa com adolescentes para verificar quais línguas estrangeiras eles gostariam de aprender. O resultado foi 20 gostariam de aprender inglês, espanhol, italiano, inglês, espanhol e italiano. 12 gostariam de aprender inglês e italiano. 10, italiano e espanhol. 9, inglês e espanhol. E 7 gostariam de aprender os 3. Opa, então a gente pode confundir, né, gente? Porque é muita opção aí. 10 gostariam de aprender os 2, 7... Dá uma confusão na cabeça. O que a gente vai usar? A gente vai utilizar o diagrama de Venn para nos ajudar a resolver esse exercício. Vocês estão vendo que a gente tem 3 dados aí? É inglês, espanhol e italiano. E a gente tem a informação, que nem no exercício anterior, que tem gente que gostaria aqui de aprender os 3. Lá no exercício anterior eram 2 casos, né? E tinha gente que gostava dos 2 tipos. Aqui a gente tem 3 e tem gente que gostaria de aprender os 3. Então, como a gente tem 3 casos e tem gente que gostaria de aprender os 3, a gente vai desenhar esse exercício assim. Ó, por que assim? Porque aqui, isso aqui representa que eles têm os 3 coisas em comum. Nesse exercício aqui, porque ele nos falou aquilo, a gente não poderia desenhar assim, ó. Porque eles têm coisa em comum. 7 gostaria de aprender os 3 ao mesmo tempo. E nem assim a gente poderia desenhar, que eu vou mostrar outro. E nem assim a gente poderia desenhar, porque os 3 têm coisas em comum. Tem gente que gostaria de aprender os 3. Então, eu vou botar aqui, ó, inglês, espanhol e italiano. Ok? Vejam só, inglês, espanhol e italiano. Estão acompanhando? Agora, olha, agora a gente vai começar sempre no que tem em comum entre todos e vai indo, no caso aqui, porque a informação veio assim, né, que com a informação do maior pro menor, a gente vai de baixo para cima, mas depende de como vier a informação. Mas aqui é do que tem em comum primeiro entre os 3. 7 gostariam de aprender os 3. Então, 7 vai ali. Vamos pro outro. 9 gostariam de aprender inglês e espanhol. Inglês e espanhol, vou mostrar pra vocês. Tá aqui, ó, inglês e espanhol. Estão vendo? Inglês e espanhol. Esquece o italiano, não tem nada a ver agora. E aqui tem que... Aqui, ó, se a gente for desenhar, aqui que é o comum entre os dois. Só que aqui já foram 7 pessoas e é 9 que gostariam de aprender inglês e espanhol. Então, a gente põe 2 ali. 2. Aí, a mesma coisa vai ser feito para os outros, ok? 10 gostariam de aprender italiano e espanhol. Ó, 10 italiano e espanhol. Italiano e espanhol. Então, aqui é 3. 12... inglês e italiano, ó. Aqui tem que ser 12. Então, aqui é 5. Que mais? Agora vamos para as informações maiores. 25 gostariam de aprender italiano. Então, italiano tá aqui. 25 tem que estar aqui dentro. Aqui já tem 15 para 25, 10. Então, é 10 ali. 24 gostariam de aprender espanhol.
espanhol tá aqui. 24. Aqui já tem 12 para 24. 12. Vamos ver o que mais. Inglês. Inglês são 23. 23, ó. Aqui já foi quanto? 5 mais 7 mais 2. É isso? Isso. Para 23. É 23 em inglês? 23. 9. Vamos errar aqui, né? Quantos adolescentes foram entrevistados? Agora a gente vai fazer o quê? Aqui foram a galera que foi entrevistada, tá todo mundo aqui certinho. Então a gente vai somar isso aqui. O que significa somar o 2 com 9, com 12, com 7, com 3, com 5, com 10? Que vai dar 48. Deixa eu ver se certinho aqui, ó. 10 mais 9 mais 12 mais 2 mais 5 mais 3 mais 7, 48, tá? Beleza. Por último, agora, a gente vai ver os conjuntos numéricos. Ó, a nossa matéria, essa aqui é mais pra mim é mais legal. Tudo é legal pra quem gosta dessa matéria, mas é muito bom. Quando a gente aprende bem, a gente acaba gostando. O objetivo é que vocês aprendam bem. Mas, bom, a gente tá na matéria de conjuntos. Que é o quê? É tu ter uma condição e organizar as coisas em algum conjunto, certo? Ter uma condição e aqueles elementos vão estar lá dentro. Não faria sentido nenhum estudar conjuntos dentro da matéria de matemática se a gente não organizasse a nossa matéria-prima aqui na matemática, posso dizer assim, que são... Será que são só a matéria-prima? Não, porque tem muito raciocínio, mas é uma das matérias-primas que são os números. Então, imaginem que nessa sala aqui estão todos os números do mundo. A gente vai organizar esses números do mundo dentro de conjuntos, de caixinhas, se a gente pensar assim, tá? Mas dentro de conjuntos. A gente vai organizar esses números aqui. E para a gente poder pegar aquele número lá, esse aqui, aquele outro, e botar nesse conjunto, ele vai ter uma condição para estar lá dentro. Então, a gente vai criar alguns conjuntos, vamos criar condições para botar... Ah, tem essa condição, então esse entra. Tem esse entra. Para deixar todo mundo em conjunto, aí organizar isso aí. Vocês podem ver que no português existem dois conjuntos que todo mundo conhece. O conjunto das vogais. Quando fala assim, vogais, todo mundo sabe o que é. É a eu. O conjunto das consoantes, todo mundo sabe o que é, certo? Se eu falar pra vocês o conjunto das meninas, vocês vão falar, que meninas, que lugar, não sei o que, né? Agora, quando eu falo vogais, todo mundo sabe, consoantes todo mundo sabe. E é a mesma coisa pro conjunto dos números, que são os numéricos. A gente vai botar nome nisso, não vai ser vogais nem consoantes, isso é lá no português. Vão ser naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Beleza? E aí, dentro de cada conjunto desse, existe uma condição para o número estar lá dentro. E daí vocês vão ter que saber qual é. Assim como vocês sabem o que é vogal. Assim como vocês sabem o que é consoante também. Beleza? Vamos lá. Então, são esses que a gente vai ver. 5 conjuntos. E nesses 5 conjuntos estão todos os números do mundo. Olha que legal. Vamos ver o primeiro aqui, ó. Os naturais. Quem são os números naturais? Imagina que nessa sala estão todos os números do mundo. Aí eu pego a primeira caixa, que vai ser o primeiro conjunto, e falo. Eu vou colocar aqui dentro. Vou colocar aqui dentro os números que são positivos. Só que positivos tem um monte. Tem o 5,4, 3,2222, o 7, o 8. Mas os positivos inteiros, ou seja, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 7, e assim, 5, 6, 7, e assim vai ao infinito, e o 0. Então, eu vou botar lá dentro isso. Então, os naturais têm essa característica, são o 0 e os positivos inteiros, ok? É o primeiro conjunto que a gente cria, é o menorzinho deles, olha só, e é infinito. Depois, a gente vai lá e cria um conjunto que a gente vai chamar de inteiros. E dentro dos inteiros vão estar que tipo de números? Claro que vão ter que ter mais números, senão eu não faria um outro conjunto. Eu deixaria só os naturais na vida, né? A gente vai botar também os inteiros negativos agora, que são os menos 5, menos 4, menos 3 e tal. E também quem era naturais também. Então,
tudo, como é que a gente pode fazer? Estão lá os naturais. A gente vai pegar os naturais, colocar dentro do conjunto dos inteiros, ele vai ser um subconjunto dos inteiros e vai acrescentar coisas, que são os números negativos. Mas não é qualquer negativo, tem que ser negativo inteiro, não vale menos 7,82. É só menos 7, ou menos 8, menos 5, menos 1. E ele é um conjunto infinito. Deixa eu mostrar já no desenho pra vocês, ó. Estão vendo ali, ó? Os naturais estão dentro dos inteiros. Beleza? Depois a gente vai pegar os racionais. Então a gente vai pegar o conjunto dos inteiros, que já tá criadinho ali, bonitinho, e que dentro dos naturais estão dentro também. A gente vai pegar ele e botar dentro do conjunto dos racionais. Mas claro que se eu tô criando um conjunto novo é porque ele tem mais coisa do que já tinha antes, né? E a gente vai acrescentar lá também os números que não são inteiros, que é os de vírgula, né? Os decimais, que é o 3,42 e esses assim que não tinham entrado ainda, mais e menos, positivos e negativos. Só que a gente vai botar aqui também as dízimas. O que são dízimas? São números infinitos, mas são dízimas periódicas. Por exemplo, o 3,222, 3 pontinhos. Esse é uma dízima, só que é periódico, porque é 2222. Ou, por exemplo, menos 8,71, 71, 3 pontinhos. É uma dízima periódica também. Então, esse conjunto é bem grande, porque vão ter os inteiros lá dentro, mais esses números aí, que não tinham ainda sido organizados, estavam voando aí no céu. Beleza? Então, ele é um conjunto bem grande, esses racionais, que a gente representa pela letra Q. Vocês têm que também saber o símbolo, beleza? Porque não vai estar escrito assim, inteiros, naturais, racionais, vai estar o símbolo. Então, olha ali. Estão vendo? Até agora a gente está vendo. Tem os naturais, que estão dentro dos inteiros, e os inteiros dentro dos racionais. Estão vendo? E depois vem os números irracionais. Quem são os irracionais? São os números que não estão dentro de ninguém. A gente vai separar os racionais num canto, que tem gente lá dentro, hein? Tem número lá dentro que não acaba mais. A gente vai separar e a gente vai fazer um novo conjunto do zero. O que a gente vai colocar lá? Só um tipo de característica de número. São as dízimas não periódicas. Dízimas são números infinitos, com aqueles 3 pontinhos no final. E não periódicos significa que não vai se repetir o final dele. Por exemplo, 4,2738, 3 pontinhos. Ou o pi, que tá lá também. Então, os mais e menos, tá? Positivos e negativos de dízimas não periódicas. Então, vamos ver o desenho até esse momento. Ó, tá vendo os irracionais? Ele está separado dos racionais, que tem os inteiros e os naturais dentro. Agora, para fechar, quem são os reais? Os reais são todos os números do mundo. Então, estão lá os racionais num cantinho e os irracionais num outro. Ninguém se fala, ninguém está contido dentro de ninguém. Estão separadão, certo? E aí vem e a gente pega um conjuntão maior e bota os racionais dentro e os irracionais dentro. Claro, eles não vão estar se tocando, mas a gente põe todo mundo lá dentro. Esses são os reais. Beleza? Então, os reais são todos os números do mundo. É o maior conjunto numérico que a gente tem. Então, pessoal, saibam também os símbolos, tá? Aí tem esses símbolos aí pra vocês verem ali, ó. Naturais é aquele N ali em cima, os inteiros é esse Zzinho ali, os racionais, os reais e os irracionais, tá? Porque vai vir dessa forma pra vocês. Não vai vir em texto, naturais. Escrevam quem são os naturais, vai vir N, tá? Escreva quem são os inteiros, vai vir Z, tá bom? Agora aqui, olha que legal, não são conjuntos só que são numéricos aqui, beleza? E a gente tem que saber que conjuntos são esses, já que a gente tá na matemática. Agora, como tá um conjunto dentro do outro, a gente não pode fazer também essa relação de números, né? Elementos são números aqui. Ou também de um conjunto tá dentro do outro. Claro, isso aqui a gente estava fazendo até agora. Então, a gente pode usar essa relação aqui também. Ó, por exemplo, aqui são algumas relações, né? Vocês podem olhar depois, é legal vocês olharem aqui depois, mas, por exemplo, eu posso falar aqui pra vocês, os naturais, eles estão contidos dentro dos inteiros. Outra coisa, os inteiros estão contidos dentro dos reais.
Um exemplo, né? Os irracionais estão dentro dos reais. Os racionais não está... o que, né? Não está contido dentro dos irracionais. Verdade. Os inteiros também não está contido dentro dos irracionais. Verdade, não está contido. Tá? Quando a gente fala de elemento, de conjunto para conjunto, é contido e não contido, ou contém e não contém. Show de bola? Aí vocês podem parar a tela aqui se vocês quiserem, dar uma analisada aqui, ó. Isso aqui também são relações verdadeiras, eu falei algumas ali atrás. Olha que legal essa, vou ver só essa com vocês. É a quarta, tá? Os racionais, que é o que, tá vendo? Interseção com i, que são os irracionais, ou seja, o que tem em comum. O que eles têm em comum, os dois? Nada. Não tem nenhum elemento em comum. Olha ali o desenho, tá vendo? Então, a gente é o vazio. Tá vendo? É o conjunto dos números vazios. Aqui são os exercícios, ó. Completar com pertence ou não pertence, ou contido e não contido. Quando que a gente vai usar um ou outro? Pertence ou não pertence? Quando é elemento e conjunto. Elementos seriam os números aqui, nesse caso, que é conjunto numérico. E contido e não contido, quando é conjunto com conjunto. Beleza? Vamos fazer esse primeiro aqui. O A. Letra A. É elemento, tá vendo? É um número com conjunto. Então, pertence ou não pertence? Esse é pertence, porque é uma dízima periódica. Tá vendo? 3 pontinhos, só que é 666. Ali, o item B, 1,2 está nos naturais? Não tá, não pertence. Então, é o símbolo com E com tracinho. O C, menos 23, pertence ou não pertence aos inteiros? Pertence. Então, é o Ezinho ali. Q e R. Opa, agora a gente tá vendo conjunto com conjunto. Então, é o contido ou não contido, que é aquele Czinho, né? Em vez do E. Os racionais, ele tá dentro dos reais. Então, é que está dentro dos reais, C. Está contido. O Z e o N. O N está contido dentro, deixa eu ver se eu fiz. Não tá feita essa. Mas o N está dentro dos inteiros. Então, a gente escreve assim, ó. N está dentro dos inteiros. Olha. Beleza? Fechou? Aqui, 10 dividido por 7 pertence a Z. 10 dividido por 7 é 1,42851. Está em Z. Raiz de 2. Raiz de 2, vamos ver aqui, mostrar pra vocês. Está dentro dos racionais? Olha quanto é que é a raiz de 2. Está dentro. Os reais e Z, qual é a relação entre eles? O Z está dentro, né? Então, a gente pode escrever assim, ó, Z está dentro dos reais. A boquinha é sempre pro maior. Pessoal, e assim vai, beleza? Parem a tela, façam. Sempre quando é elemento com conjunto, é pertence e não pertence. Quando é conjunto com conjunto, contido e não contido, tá? E a boquinha sempre pro maior. Pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem escrever aqui embaixo. Vou acompanhar. Tenham um bom estudo. Voltem o vídeo caso seja necessário. E é isso. Espero ter auxiliado vocês na construção do conhecimento. Tá? Passem, se possível, para frente o conhecimento. E é isso. Beijo e até a próxima.